Em Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, os Kekijutsus são as habilidades inerentes e individuais que os Onis de nível superior usam. Vimos elas sendo utilizadas pelas luas superiores, luas inferiores, o próprio Muzan Kibutsuji e também a Nezuko. E galera, as habilidades usadas através do Kekijutsu podem variar muito. Alguns podem servir para combate, outros podem servir mais como suporte, alguns são simples, outros mais complicados, de curto alcance, de longo alcance, mas a verdade é uma só. Todos são extremamente poderosos. E nesse vídeo você descobrirá quais são os 10 Kekijutsus mais fortes de toda a obra de Demon Slayer. Será que a sua lista é igual à minha? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal já se inscreve, tá? Pra assim você não perder os próximos vídeos de Demon Slayer, porque afinal tá tendo vídeo aqui no canal toda semana. E já deixa a tua curtida, porque assim o YouTube entende que você gostou do vídeo e espalhará ele para mais pessoas assistirem. E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, antes de iniciar essa lista de fato, eu preciso deixar claro que eu estou considerando apenas as habilidades geradas pelo Kekijutsu e seus efeitos, onde a maioria deles deveriam ser banidos de tão apelões que são, porque de verdade, alguns deles é daquele jeito, se pegar já era, você vai ver se no céu tem pão. E claro, dito isso, é importante falar que a força do Oni portador não está sendo considerada como um critério nesse vídeo, beleza? E além disso, eu preciso lembrar também que é muito comum nessas listas ter muitas diferenças do que eu penso e analiso, do que você pensa e analisa, do que outros criadores de conteúdo pensam e analisam. E isso é a coisa mais legal sobre listas de personagens, porque a gente pode ver essa diferença e trocar uma ideia sobre o assunto, não é mesmo? Mas enfim, aproveita aqui e já comenta a tua lista dos 10 Kekijutsus mais fortes, porque eu vou gostar demais de saber como é a sua lista. E mais uma coisa, como todo bom top 10 sobre algum tema, eu preciso fazer menções honrosas a 2 Kekijutsus que não entraram na minha lista, mas que acredito que devem sim ser citados, porque são habilidades poderosas dentro do universo de Kimetsu no Yaiba. E esses Kekijutsus são os seguintes: a Umbra Cinese da antiga lua inferior número 2, o Airo, que permite que ele crie e manipule sombras com propriedades e características especiais de sua carne e sangue. E essas sombras contêm um efeito de sucção que não apenas absorve o dano de ataques físicos, mas também torna extremamente difícil escapar quando em contato com elas. Além disso, as sombras também têm uma propriedade especial que aparentemente dá até mesmo uma dimensão de bolso para armazenar inúmeros itens. Ele pode conjurar esses itens de qualquer lugar que as suas sombras ocupem. E além disso, ele também pode criar lobos feitos de sombra para atacar seus inimigos e também pode transformar parte do seu corpo em sombras para assim anular ataques e prender seus inimigos. E o segundo Kekijutsu aqui é a Eletrocinese da lua superior número 6, o Kaigaku, que completa o seu estilo de respiração do trovão e assim lhe concede habilidades elétricas que potencializa seus golpes quando ele usa as formas da sua respiração e assim como um raio cria um efeito especial que racha e rasga a carne do seu inimigo enquanto a queima. Mas enfim, menções honrosas feitas, agora sim vamos para o ranking dos 10 Kekijutsus mais fortes de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. E em 10º lugar, Pyrocinese da Nezuko. E galera, esse Kekijutsu permite que ela gere e manipule chamas demoníacas especiais criadas a partir do seu sangue e possui uma propriedade especial que a torna prejudicial apenas para os Onis e objetos de origem demoníaca, sendo completamente inofensiva para os seres humanos e outros objetos. E claro, essas chamas da Nezuko dificultam até mesmo a regeneração de outros Onis até certo ponto, como por exemplo, as queimaduras feitas na Daki levaram muito mais tempo para curar do que as feridas normais. E além disso, esse Kekijutsu também permite ela incendiar Onis para aumentar a potência de seus ataques, queimar o veneno do Gyutaro para salvar Inosuke e o Tengen Uzui de morrer, por exemplo, e também transformar a espada Nichirin do Tanjiro em uma Nichirin vermelha, para assim ele conseguir lutar melhor contra o Han Tengu. E galera, é de fato uma habilidade bem versátil e eficiente contra os Onis. Porém, como funciona apenas contra os Onis, num panorama geral, isso limitaria um pouco ela, caso ela precisasse lutar contra caçadores de Onis, por exemplo. E por isso ela vai ficar aqui nessa posição. Em 9º lugar, manipulação de sangue do Gyutaro. E galera, o Kekijutsu da antiga lua superior número 6, de Muzan Kibutsuji, permite que ele manipule o sangue do seu próprio corpo de várias maneiras, como por exemplo, gerá-los a partir da sua foice ou de feridas abertas em seu corpo, ou
ou ainda liberar sangue à vontade de suas veias. E em combate, o Gyutaro geralmente usa esse Kekijutsu criando cortes voadores de sangue solidificados em forma de foice, que são tão afiados quanto lâminas e assim podem ser lançados com velocidades imensamente altas para assim atacar seus oponentes. E galera, o Gyutaro também era capaz de manipular livremente esses cortes de sangue à vontade, alterando assim seus movimentos até que eles atingissem seu oponente e moldando-os como quisesse. Além disso, suas foices de sangue são revestidas de veneno mortal, ao ponto de que o Inosuke observou que o único arranhão delas seria o suficiente para matá-lo. E além disso, o sangue manipulado se mostra bastante resistente, ao ponto de fazer o Tanjiro pensar que sua espada se quebraria se ele tomasse um golpe de frente sem desviá-lo. E por último, mas não menos importante, o Gyutaro também pode criar um escudo de sangue na forma de uma cúpula para se proteger. E é de fato um Kekijutsu simples, porém é muito versátil e perigoso. E fica nessa posição aqui porque uma das suas características mais apelonas, que é o fato dele ser uma fonte inesgotável para o Gyutaro usar, depende da regeneração da lua superior em si, ou seja, algo que não está sendo levado em consideração para fazer esse rank. Por isso, esse Kekijutsu fica aqui nessa posição. Em oitavo lugar, Morte Destrutiva, Akaza. E galera, o Kekijutsu da lua superior número 3 é focado em artes marciais, combinadas com a sua manipulação de ondas de choque destrutivas. E as ondas de choque que o Akaza manipula podem assumir muitas formas, como pressão de ar quase invisível ou até mesmo ondas de choque circulares semelhantes à energia, e ele é capaz de gerá-los à vontade, de qualquer distância e aparentemente de qualquer parte do seu corpo. Em combate, o Akaza faz uso delas usando seus socos e chutes para amplificar suas capacidades destrutivas. E outra parte crucial desse Kekijutsu está no uso da sua técnica de agulha de bússola, que é essencialmente uma forma de percepção extrasensorial avançada que lhe permite sentir a vontade de uma pessoa lutar. E ele usa essa informação para achar os pontos fracos e vitais dos seus inimigos, além, claro, de permitir que o Akaza determine sua força, preveja onde e como seus oponentes atacarão, sinta sua localização se estiver próximo a eles imediatamente, e também aumenta a letalidade e precisão dos seus socos e chutes, e o faz evoluir e se adaptar aos seus ataques ao longo do tempo, o que na minha opinião é algo bem apelão. Se adaptar aos ataques do inimigo, porque faria com que ele teoricamente não fosse atingido mais pelos mesmos padrões de ataque. Por isso fica aqui nessa posição. Em sétimo lugar, Lâminas da Lua Crescente do Kokushibo. E galera, o Kekijutsu da Lua Superior número 1 completa sua respiração da Lua e permite que ele crie e manipule dezenas de lâminas afiadas em forma de luas crescentes de sua katana de carne. Porém, como o foco aqui é apenas o seu Kekijutsu, não irei considerar as formas usadas da respiração, certo? Apenas a lâmina da Lua Crescente, que provavelmente são criadas a partir do sangue do Kokushibo. E essas lâminas da Lua Crescente são extremamente caóticas e mudam constantemente de tamanho, comprimento e velocidade, tornando assim os ataques do Kokushibo extremamente imprevisíveis e ilegíveis, porque elas não têm um padrão definido. A natureza volátil desse Kekijutsu torna também extremamente difícil um combate para um caçador de Onis, até mesmo para os níveis de Hashira. Do Sanemi, por exemplo, deixou claro que se não fosse sua experiência de luta, ele provavelmente não conseguiria lidar com esse poder. Além disso, esse Kekijutsu parece ter uma habilidade secundária que lhe permite manipular a forma e o alcance de seus cortes ao liberar suas técnicas de respiração da lua, e seus golpes geralmente criam e são cercados por uma forma crescente vermelha que carregam suas lâminas de lua crescente, e o Kokushibo parece ser capaz de controlar esses cortes até certo ponto, aumentando assim seu alcance e forma para atacar seu alvo de maneiras impossíveis em circunstâncias normais. E quando a katana foi distorcida e criou vários ramos de lâminas, seus golpes assumiram uma cor roxa clara, algo que pode indicar que o seu poder ficou ainda maior. E é um poder realmente magnífico, porém acredito que ele atinge mais o seu potencial quando é usado em conjunto com a respiração da lua. E como aqui eu estou considerando apenas o Kekijutsu em si, ele vai ficar aqui nessa posição. Em sexto lugar, Vasos de Porcelana Gyoko. O Kekijutsu da Lua Superior número 5 permite que ele gere esses vasos em qualquer lugar dentro da sua área de alcance e cria assim vários potes de tamanhos variados de uma só vez. Além disso, esse poder permite o Gyoko se teletransportar livremente de um pote para o outro instantaneamente, o que facilita para ele escapar de ataques facilmente. Também permite que objetos ou pessoas sejam colocadas dentro desses vasos e até mesmo vasos em que possuam água dentro, o que impossibilita elas de respirar. Além disso, ele também foi capaz de fundir alguns ferreiros de maneiras extremamente cruéis e permite que o Gyoko crie o que quiser dentro dele. E galera, esse Kekijutsu também permite o Gyoko gerar inúmeros monstros gigantescos semelhantes a peixes para assim atacar pessoas. E já que as suas técnicas são baseadas nas convocações de criaturas não sencientes que se assemelham a peixes de seus vasos, esses monstros de peixes possuem habilidades e características diferentes. Alguns deles podem até mesmo disparar uma chuva de agulhas venenosas ou deixar um veneno poderoso que afeta o inimigo apenas por tocar na sua pele. E como se não fosse o bastante, com ele, o Gyoko também
também pode invocar tentáculos de polvo gigantes e pode manipular e criar água de seus vasos de porcelana. Em quinto lugar, manifestação de emoções, Han Tengu. E galera, o Kekijutsu da Lua Superior número 5 permite que ele manifeste suas emoções como poderosos clones jovens de si mesmo, com suas próprias aparências, personalidades e habilidades únicas. E esses clones são centrados em torno de uma certa emoção do que o Han Tengu já sentiu antes, onde ele pode controlar esses clones da maneira que achar melhor, embora ele geralmente os deixe agir por vontade própria. E essa habilidade é ativada quando a cabeça do Han Tengu é cortada, onde assim sua cabeça e corpo se transformam em dois clones separados, e com esses clones se dividindo em dois depois de serem decapitados. E além disso, seus clones nunca morrerão enquanto o corpo principal ainda estiver vivo, tornando assim quase impossível lutar e derrotar o Han Tengu sozinho. E claro, falando de cada clone que possui habilidades individuais, são os seguintes: o Sekido, que possui o poder de eletrocinese, que permite que ele gere relâmpagos a partir de sua arma. O segundo é o Karako, que possui o poder da aerocinese, que permite que ele gere e manipule poderosas rajadas de vento usando sua arma. Temos também o Aizetsu, com seu impulso de lança, onde permite que ele lance ataques de impulso de sua arma. Nós temos também o Orogi, com seu grito sônico, que permite que ele gere poderosas ondas sonoras da sua boca. E temos o Zorakuten, com a sua manipulação de madeira. Ele concede a capacidade de manipular e alterar a madeira da flora em seu entorno. E essa habilidade do Kekijutsu pode ser usada para moldar a madeira em 5 enormes cabeças de dragão que podem alcançar até 20 metros de comprimento. E essas cabeças podem morder os inimigos, engoli-los ou mesmo esmagá-los. Além, claro, de também ter a capacidade de usar todas as habilidades dos 4 clones enquanto estavam separados. Porque, claro, o Zorakuten é a fusão dos 4 clones criados anteriormente pelo Han Tengu. E galera, é de fato um Kekijutsu que é muito difícil de lidar e até mesmo para derrotar, já que o corpo principal, o Urami, possui uma alteração de tamanho que o permite ficar muito pequeno para não ser encontrado. E por causa dessa versatilidade enorme aliada com o tamanho poder que esse Kekijutsu tem, ele vai ficar aqui nessa posição. E em quarto lugar, Criocinese do Doma. O Kekijutsu da Lua Superior número 2 permite que ele gere e manipule gelo a partir do seu sangue e de sua carne, e assim lhe permite usar técnicas incrivelmente poderosas. Além disso, o gelo criado é extremamente letal para aqueles que inalam vapor gerado pela sua frieza, fazendo com que as células dos pulmões de quem inalam morram, e assim o tornem incapaz de respirar muito rapidamente. E o frio gerado por esse Kekijutsu é tão forte que o ar ao redor do Doma podia fazer os pulmões da Shinobu sentirem como se estivessem prestes a explodir, e também quase congela todo o corpo da Kanao e tudo o que estava ao seu redor. Além disso, esse Kekijutsu permite à Lua Superior número 2 criar construções a partir do gelo, e ele manipula, e assim pode criar lotos feitos de gelo, estalagmites, nuvens de ar gelado e até mesmo clones em miniaturas de si mesmo, capazes de usar as mesmas técnicas que ele. Também passam informações do inimigo para o Doma, para que assim ele possa lutar melhor contra os inimigos. Além, claro, da capacidade de criar várias outras técnicas, como por exemplo a Hime Bodhistava do Lírio da Água, onde o poder do Doma permite ele criar uma enorme estátua de Bodhistava cercada por lotos feitas de gelo. E sua característica mais notável é a sua capacidade de gerar enormes rajadas de gelo mortal a partir de sua boca e realizar poderosos ataques físicos usando seus grandes braços. E abrindo nosso top 3, Mundo dos Sonhos Enmu. O Kekijutsu da Lua Inferior número 1 é uma das coisas mais apelones de Demon Slayer, galera. Embora o seu portador não seja lá essas coisas em comparação aos Hashiras. E ele concede ao Oni a capacidade de forçar qualquer um a um sono profundo. E ele pode fazer isso através de diferentes meios, alguns mais sutis do que outros, mas todos efetivamente deixando seus inimigos vulneráveis, incapazes de lutar. E além disso, permite que o Emu entre, manipule e controle os sonhos de alguém quando eles estão dormindo. E ao usar essa técnica, suas vítimas experimentam sonhos alegres normalmente adequados a cada pessoa, aproveitando assim suas vulnerabilidades e garantindo que sejam incapazes de distinguir a diferença da realidade, o que as fazem ficar presas nas visões utópicas de suas vidas. E assim como conceder sonhos, o Emu era igualmente capaz de forçar pesadelos, que ele usa tanto como um ataque psicológico quanto como um meio de tortura. Porém, da mesma forma que a sua capacidade de induzir o sono, os sonhos do Emu, embora extremamente potentes, não eram perfeitos, porque as pessoas poderiam ser capazes de resistir aos seus efeitos através da pura força de vontade. Contudo, ainda assim, não é algo que fará a vítima sair dos sonhos, porque o único meio mostrado é que a pessoa precisa se matar dentro do sonho para acordar, e nem todo mundo teria essa coragem, porque pode se confundir entre realidade e ilusão. E como se não fosse o bastante, ao prender alguém dentro dos seus sonhos, o Emu pode entrar no reino dentro de suas mentes, permitindo assim que se ele entrasse no subconsciente da vítima, onde residia o seu núcleo espiritual, poderia destruir esse núcleo. E se esse núcleo fosse destruído, ele efetivamente destruiria a mente do inimigo, deixando assim seu corpo como uma concha vazia, permitindo assim que o Emu mate suas vítimas em seus sonhos. Em segundo lugar, o Castelo
castelo infinito, da Nakimi. E o Kikijutsu da lua superior número 4 assume a forma de um castelo extradimensional que abriga uma fortaleza de imensa escala. E como sua dona, a Nakimi possui um domínio absoluto sobre o espaço, sendo capaz de manipulá-lo e alterá-lo à vontade, simplesmente tocando sua biwa, enquanto fica no centro dele e todo o espaço é distorcido ao seu redor. Além disso, esse poder também mostrou a capacidade heterodoxa para fins ofensivos, onde é possível moldar salas em pilares gigantes e usá-los para atingir seus inimigos, para assim esmagá-los. E ao amarrar e enraizar seu cabelo em uma parede próxima dentro do castelo, ela poderia controlar o posicionamento do castelo como quisesse, mudando e manipulando o posicionamento de várias salas e paredes como se fossem seus próprios membros. E galera, como se não fosse o bastante, o Kikijutsu também permite a geração de portais em qualquer local para transportar pessoas para fora de sua fortaleza ou para qualquer lugar dentro dela. E claro, ela também pode usar seus portais para fins ofensivos e defensivos, algo que foi mostrado quando, por exemplo, ela criou um portal para negar um ataque da Hashira do Amor, a Mitsuri Kanroji, e em primeiro lugar, Biocinese, do Muzan Kibutsuji e também do Tanjiro Oni. E esse Kikijutsu permite que o usuário use poderosas habilidades de manipular seu corpo à vontade e mudar assim sua forma instantaneamente. E embora todos os Onis tenham a capacidade inata de manipular sua carne, o Muzan a eleva a outro nível, possuindo a capacidade de mudar sua aparência, carne e órgãos em um nível incomparável de velocidade e precisão, como por exemplo quando ele assumiu a aparência de uma mulher, ou ainda quando assumiu a forma de uma criança, ou ainda quando mostrou sua forma de batalha, e que quando ele está nessa forma de batalha, o Kikijutsu dele se mostrou capaz de usar tentáculos longos e flexíveis que são tão afiados quanto uma espada, além também de criar bocas neles em parte do seu corpo que possui um efeito de sucção para arrastar os seus inimigos até ele. Claro, também se mostrou capaz de usar uma explosão de energia como uma onda de choque a partir de uma boca maior criada do seu tronco. E parou por aí? Óbvio que não, porque esse Kikijutsu também permite que fantoches de carne sejam criados para assim seguirem os comandos do Muzan. E como se não fosse o bastante, permitiu também ele alterar sua anatomia de tal forma que conseguiu criar 7 corações e 5 cérebros, que só permitirão que o Muzan morra se todos forem destruídos. E além disso, esse Kikijutsu também permite que o usuário se divida em mais de 1000 pedaços, para assim escapar de situações desfavoráveis, e permite que ele junte esses pedaços novamente e se regenere completamente. E bom galera, esse foi o meu ranking dos 10 Kikijutsus mais poderosos de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. Concorda? Não concorda? Deixa a tua opinião nos comentários, comenta o teu ranking também e bora debater, que é sempre a melhor parte. E bom, eu vou indo nessa, obrigado a quem assistiu até o final, valeu, falou!